Se você está assistindo esse vídeo, é porque você ou alguém que você ama muito vai precisar usar insulina. Acredito que agora no começo as coisas pareçam muito difíceis para vocês, mas com algumas orientações você vai ver que esse processo vai ficar mais tranquilo. Primeiro passo, vamos conhecer os tipos de insulina. Hoje em dia nós dispomos de insulinas em canetas descartáveis, canetas permanentes e em frasco ampola. No SUS, as apresentações disponíveis são as canetas descartáveis e o frasco ampola. As insulinas, elas diferem entre si conforme o tempo de ação. Então, nós temos insulinas de ação lenta e insulinas de ação rápida. As insulinas de ação lenta são a insulina glargina, a insulina degluteca e a NPH é uma insulina de ação intermediária. Já as insulinas de ação rápida são a insulina Lispro e a Asparte, que são insulinas que começam a agir com 15 minutos e duram 2 horas. Quando a gente inicia esse processo de insulinização, a gente tenta imitar o que acontece no nosso corpo. E como é que funciona o nosso pâncreas? A gente tem uma secreção lenta de insulina que mantém a nossa glicemia e toda vez que a gente come, que a gente se alimenta, há um pico de secreção de insulina. Quando eu insulinizo um paciente, eu tento imitar isso daí. Então, eu uso uma insulina de ação lenta para manter a glicemia, e aqui nesse caso pode ser a NPH, a glargina ou a degluteca. E toda vez que o meu paciente vai se alimentar, eu uso um bolos de insulina para ele, que é a insulina de ação rápida, que pode ser a regular, a Lispro ou a Asparte. Você conhecer o tipo de insulina que você está utilizando é muito importante. Por exemplo, vamos supor que a sua glicemia amanheça 80 e você faça uso da insulina NPH. A insulina NPH, ela dura de 8 a 12 horas. Se a sua glicemia amanhece 80 e por ela estar normal, você acha que não precisa aplicar insulina, o que vai acontecer? Você vai ficar um longo período do dia sem a proteção da insulina e no fim do dia a sua glicemia vai estar alta. Então, a insulina de ação lenta, ela deve ser aplicada mesmo se a glicemia estiver normal. Já as insulinas de ação rápida, elas começam a agir com 15 minutos, como a Lispro e a Asparte. A regular, ela começa a agir com 30 minutos. Então, vamos supor que eu vou tomar um café e a minha glicemia esteja 60, 70. O ideal é que eu me alimente primeiro antes de tomar a insulina, porque eu sei que essa insulina tem a capacidade de baixar muito rápido a minha glicemia. Então, conhecer os tipos de insulina, identificar de forma diferente o que é uma insulina de ação lenta, o que é uma insulina de ação rápida, é muito importante. Não confunda a sua insulina de ação lenta com a sua insulina de ação rápida, porque as doses diferem muito entre elas. Agora que você conhece os tipos de insulina, vamos à aplicação da insulina. Se você for utilizar o frasco ampola, principalmente da insulina NPH, perceba que ela é uma insulina leitosa. Ela precisa ser homogeneizada antes do uso. Já as insulinas que vêm nas canetas de aplicação, elas já vêm pronta para o uso. A única coisa que você precisa fazer é ajustar a dose no leitor e trocar a agulha, que deve ser trocada a cada aplicação. O ideal para aplicar essas insulinas é no abdômen, na região lateral da coxa, no glúteo e na região lateral do braço. Note aqui que é importante prestar atenção. Se for uma pessoa magra ou uma criança muito pequena, eu vou usar um ângulo de 45 graus para aplicação dessa insulina. Se esse paciente for um paciente eutrófico, peso normal, o ângulo de aplicação da insulina é de 90 graus. Você deve fazer uma prega cutânea para aplicar essa insulina e após injetar, certifique-se que o cursor zerou e que você recebeu toda a sua dose de insulina. Tire lentamente para não vazar a insulina. O mesmo serve para aplicação em seringa. Aqui, uma observação importante é que muitas vezes os pacientes confundem unidades com ml. A insulina, a dose dela é dada em unidades. Então, uma seringa de insulina, ela tem 1 ml, que equivale a 100 unidades. Não confunda ml com unidade. Outra coisa importante,
Quando você for aplicar a sua insulina, inspecione os locais de aplicação. Muitas vezes o paciente aplica sempre no mesmo lugar e isso pode causar um endurecimento, chamado de lipodistrofia. Essas regiões onde o paciente apresenta lipodistrofia diminuem a absorção da insulina. Então, é importante fazer o rodízio das regiões de aplicação da insulina. Usou a insulina, aplicou a insulina, as agulhas e seringas devem ser descartadas de maneira adequada. Guarde numa lata ou numa garrafa PET e entregue na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Não jogue no lixo seringas e agulhas que já foram utilizadas. Outra coisa que vale a pena lembrar, as seringas e agulhas são de uso individual. Outra questão importante é com relação ao armazenamento da sua insulina. A insulina NPH e a regular, elas devem permanecer refrigeradas, mas nunca mantenha próximo ao congelador. Essas insulinas, caso sejam congeladas, perdem a sua ação. Elas devem ficar guardadas na parte de baixo da geladeira e não na porta, onde há uma variabilidade maior da temperatura. Já os análogos de ação de insulina, que vem nas canetas, insulina glargina, insulina tresiba, asparte e fiasp, elas podem ficar em temperatura ambiente de 25 graus. Aqui em Rondônia, como é muito calor, eu oriento os pacientes a manterem na geladeira também quando não estiverem em uso. Para o transporte da sua insulina, você pode usar ou uma garrafa térmica ou uma bolsa térmica para que você faça o transporte adequado e ela não perca a validade e a duração dela. Outro ponto importante do paciente que faz uso de insulina é a monitorização da glicemia. A monitorização da glicemia, ela pode ser feita através da medida capilar, que é a ponta de dedo, ou, mais modernamente, através dos sensores de monitorização contínua, o Libre. Esses sensores e esses monitores nos permitem avaliar as doses de insulina. Por isso é importante que você faça as suas anotações. Eu posso pedir para você medir a sua glicemia em jejum, antes do almoço, antes do jantar e ao deitar. E em alguns casos eu vou pedir para você medir a sua glicemia 2 horas depois do café, 2 horas depois do almoço, 2 horas depois do jantar e de madrugada para avaliar a presença de hipoglicemia noturna. Essas medições você deve fazer um recordatório e trazer sempre na sua consulta, porque é através dessas aferições da glicemia que eu vou poder te orientar com relação à alimentação, ajuste de dose da insulina e qual a melhor conduta a ser tomada. Um dos efeitos colaterais mais temidos da insulina é a hipoglicemia, ou seja, quando a sua glicose abaixa para menos de 60. Nesses casos, a conduta imediata deve ser procurar se alimentar. Evite fazer uso de quantidades muito grandes de açúcar, porque isso causa uma grande variabilidade da glicemia. O ideal nas hipoglicemias é que você consuma 15 gramas de carboidrato. E o que são essas 15 gramas de carboidrato? 15 gramas de carboidrato você irá encontrar em um copo de suco de laranja, em 3 biscoitos de água e sal ou em uma balinha. Aguarde 15 minutos e afira novamente para ver como está a sua glicemia. Com tudo isso explicado, quais são as metas que você deve alcançar no seu controle glicêmico? As metas preconizadas são uma glicemia de jejum até 130 e as glicemias pós-prandiais, que são aquelas depois das refeições, entre 140 e 180. Para crianças, nós preconizamos uma glicemia um pouquinho mais alta ao deitar, em torno de 160 mg por decilitro. Note que a sua glicemia vai variar ao longo do dia, conforme sua alimentação, atividade física, se você tiver alguma doença. Então, não fique preocupado, a sua glicemia não vai ser o tempo todo 99. Preste atenção nas orientações que eu te passei e, se for necessário, na sua consulta, nós iremos discutir os principais pontos a serem ajustados. Agora, no começo, pode parecer tudo muito complicado, mas se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição para te ajudar.